Olá a todos e todas, bom dia. Estamos aí a 3 dias das eleições mais importantes da história do nosso país. E é sobre esta importância histórica que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu estava procurando, como faço todos os dias, um texto para vir aqui informar a vocês, e eu encontrei um texto maravilhoso no blog Antropofagista, escrito pelo Luiz Costa Pinto. E você pode encontrar também esse texto no 247. E eu quero, que você ouça pelo menos parte dele para você ter a dimensão do quão é importante este domingo, estas eleições. Então, se estiver passando pela sua cabeça em não comparecer às urnas no domingo, tire já este pensamento maléfico da sua mente, porque além da importância cidadã do teu voto, da importância da festa da democracia, porque na frente das urnas, o mais pobre e o mais rico brasileiro tem o mesmo valor. Por isso que a gente fala em festa democrática, né? Neste dia, independentemente da posição social, da profissão, dos estudos, todos somos iguais, porque aquele voto, aquela esperança que a gente vai depositar nas urnas, tem o mesmo peso para todos. Então, se só isso não é o suficiente para te convencer a ir votar, eu quero te falar da dimensão histórica que será este 2 de outubro. E o Luiz Costa Pinto escreveu tão bem este texto que eu vou deixar que ele nos fale sobre essa importância histórica que será o dia 2 de outubro de 2022. Nossos descendentes irão estudar nas escolas, livros serão escritos, filmes, peças serão criados, poesias serão declamadas por conta deste dia. E você tem que fazer parte desta história que será contada por tanta gente a partir do dia 3 de outubro de 2022. Você não pode ficar de fora. Você tem que estufar o teu peito e dizer com orgulho: neste dia eu estava presente na mudança do nosso país. E essa data vai te marcar também para o resto da tua vida. Você há de lembrar para o resto da tua vida onde você estava no dia 2 de outubro, às 8 horas da noite, quando o Tribunal Superior Eleitoral anunciar quem venceu as eleições. E o Luiz, que escreveu esse texto, diz isto tão magnificamente que eu espero que vocês consigam acompanhar. Eu li já na minha página do Facebook e dei umas engasgadas porque eu fiquei emocionada.
e eu espero que você também se emocione ao ponto de não ficar de fora desse momento histórico, que será o dia 2 de outubro de 2022, o dia que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, que você fez parte da história do Brasil. Então vamos lá. Perdoe-me aí se eu der umas engasgadinhas, que eu vou ficando emocionada. Vitória de Lula tem dimensão histórica. Amplitude das alianças ajuda a reconciliar o país. Cada um de nós, democratas brasileiros, saberá exatamente onde estava por volta das 8 horas da noite do próximo domingo. A lembrança ficará guardada no Museu Personalíssimo de Experiências Históricas de nossas memórias por anos a fio. Ao redor desse horário, talvez um pouco antes das 8h30, o Tribunal Superior Eleitoral terá concluído a contabilização dos votos presidenciais e vai divulgá-los de imediato. Marque onde estará. Você lembrará desse 2 de outubro de 2022 como a geração dos meus avós lembrava da invasão alemã à Polônia e à Tchecoslováquia em 1939, do bombardeio à esquadra americana no Pacífico, em Pearl Harbor, em 1942. E também da entrada triunfal do exército soviético na Berlim devastada de 1945. Ou como a minha geração lembra do que fazia em 24 de abril de 1984, quando a emenda das diretas já foi derrotada no Congresso Nacional, no 25 de janeiro de 1985, quando Tancredo Neves foi eleito no colégio eleitoral, derrotando a ditadura militar com as próprias ferramentas delas contra nós. Do 5 de outubro de 1988, quando se promulgou a Constituição que pôs fim ao entulho e à barbárie dos ditadores. Então, o Luiz compara aqui estas datas tão importantes da história recente do Brasil e da história mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, da memória que as pessoas têm dessas datas, eu estava na frente da televisão, esperando, ver o que ia dar a eleição das diretas já, se o Tancredo ia conseguir ser eleito ou não, ou então estava com o meu ouvido coladinho no rádio, ouvindo as notícias que vinham lá da Europa sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu percebi quando o exército soviético conseguiu entrar na Alemanha que aquele era o início do fim da guerra, Então, estas vivências históricas do mundo ou do Brasil fazem parte da nossa história. E nós não podemos perder o dia 2 de outubro. Compareça na sua zona eleitoral,
com um documento, o RG ou a carteira de habilitação que tenha a sua foto e leve o seu título de eleitor. Se você perdeu o título de eleitor, é possível votar só com o RG. Não deixe de comparecer, é muito importante. E leve também a sua colinha, onde você vai anotar, além do número do presidente, além do número do teu governador, do teu candidato a governador de estado, os números do senador, do deputado federal e do deputado estadual. Lembrando que é necessário ser coerente na escolha dos deputados e senadores, porque se nós quisermos que este homem aqui consiga fazer as reformas que nós sabemos que são necessárias, para que o nosso poder aquisitivo volte, para que os salários sejam maiores e melhores, para que a paz volte a reinar na nossa nação, nós temos que eleger pessoas que irão ajudá-lo a fazer todas estas questões para as quais nós queremos que ele seja eleito, né? Então é importante eleger senador, deputado federal, deputado estadual, governador, que sejam progressistas ou de esquerda, para que a gente consiga, num passo mais rápido, reerguer o nosso país tão destruído e abandonado, né? Continuando aqui com o texto do Luiz, então. A sensação que teremos por todo o país, espraiando-se em rompantes descoordenados de alegria esfuziante e ruidosa, será de que empurramos o espectro demoníaco e viscoso do fascismo bolsonarista de volta para a fossa, de onde emergiu violentamente em 2018, depois dos vazamentos de gases tóxicos ocorridos a partir de 2013. Tapar a cloaca que permitiu a nuvem maligna de ódios gratuitos, preconceitos bizarros, reacionarismo torpe e anticientificismo atroz, com um monólito imaginário, terá a força de estar ao lado dos vencedores e enredos de séries contemporâneas, como Dark, Stranger Things, Years and Years e O Conto de Aia, né? Então, olha que bacana, né? Ao mesmo tempo que o Luiz vai buscar motivação na história para que nós participemos do dia 2 de outubro, ele também nos compara aos personagens, aos heróis, né, das novas minisséries, das novas séries europeias, hollywoodianas, que estão aí fazendo sucesso nas nossas televisões, né? Então, olha só, vou tornar a repetir, né? Estar presente nas eleições do dia 2 de outubro te fará sentir como se estivesse ao lado dos vencedores de enredos de séries contemporâneas, como Dark, Stranger Things, Years and Years
e o conto de Aia. Você não pode se privar desta emoção. Esta emoção vai te dar uma energia para muito tempo. Você vai se sentir orgulhoso de ter feito parte da festa democrática. E lá para frente, constatar que você ficou do lado certo da história. Continuando, texto do Luiz. Desde 1º de janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro desfilou pelo eixo monumental de Brasília, a bordo do Rolls-Royce presidencial, tendo o filho Carlos, o Doidivanas II, inapropriadamente dentro do veículo, bancando o segurança do pai, até a noite da última terça-feira, quando um presidente surtado e apoplético, trajando uma camiseta amarela, ornada por um adesivo com a efígie dele mesmo, com cenário ambientado na vibe estética de uma caverna afegã da Al-Qaeda, o Brasil preencheu positivamente todos os itens do roteiro descritivo de como as democracias morrem. Vencemos e superamos todas as ameaças. E isso não é pouco e nem foi simples. Pare para se lembrar. Orgulhemo-nos, pois, nós, democratas, nós, terra-redondistas, que acreditamos na força da gravidade, né? E que o Sol, que faz os planetas, entre eles a Terra, cumprirem o movimento de rotação e translação em torno de si, e que explica como e por que os dias se sucedem às noites. Os anos vêm depois de 365 dias e 6 horas. E a primavera brasileira desabrocha depois do inverno devastador da ignorância e da boçalidade, né? Esse texto é maravilhoso, você não está achando, né? Ele enaltece a nós, sobreviventes dessa parafernália que passou à frente dos nossos olhos durante 4 anos. Continuando com o Luiz. Em 2018, há escassos 4 anos, éramos minoria e estávamos derrotados. Sabíamos dos erros e dos vícios do processo jurídico que havia levado o ex-presidente Lula à cadeia com o propósito de apartá-lo do processo eleitoral. Acho que isso ficou muito claro para todo mundo, né? Até mesmo as instituições internacionais de direito e de direitos humanos concluíram e deram este veredito ao governo e às instituições brasileiras. O projeto de um grupo majoritariamente integrado
por militares e mantido por empresas e empresários cansados de perderem sucessivas eleições disputadas sob as regras do jogo democrático para eleger Bolsonaro e tutelá-lo. Criam ter capacidade e competência para governar usando o ex-capitão expulso do exército por má conduta e flertes com o terrorismo de extrema-direita. Mas a aventura se revelou rapidamente insana e lançou o Brasil numa quadra distópica. A distopia brasileira custou caro. Num dos primeiros atos de seu mandato assustadoramente desumano e vergonhosamente nefasto, Jair Bolsonaro praguejou contra o Código Nacional de Trânsito e a lei seca, como se estivesse a testar os limites institucionais do país. E eles foram elásticos. Permitiram que Bolsonaro testasse até cansar. E nós assistimos espantados ao desabrochar de todo o mal dos casulos onde dormia imóvel, mas não inerte. A grande peste. Falou-se em revogar a obrigatoriedade de crianças menores de 5 anos andarem em cadeirinhas de segurança nos automóveis, em dobrar o número de pontos necessários para que infratores contumazes passassem por reciclagem nos departamentos de trânsito, e até em permitir certo teor alcoólico nos motoristas. Aquilo era já as vesperais da morte. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e posto para funcionar efetivamente pelo ex-presidente Lula, foi vilipendiado em suas finalidades, destroçado em suas ferramentas e transferido para dentro do Banco Central, onde se converteu em algo burocrático. A razão para se destroçar o COAF nos primeiros meses do mandato nefasto deste presidente demoniacamente vagabundo foi o fato de o Conselho ter rastreado as primeiras de muitas operações irregulares do clã Bolsonaro com dinheiro vivo. O COAF havia desvendado o esquema das rachadinhas, a corrupção insidiosa e vil, pela qual o pai, Jair Bolsonaro, e seus filhos parlamentares extorquiam funcionários dos gabinetes
e lhes roubavam o salário pago com dinheiro público, em troca de não lhes exigir a presença nas repartições. Com o beneplácito do então ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, que havia operado o poder judiciário para prender Lula, usurpando a Constituição e burlando a regra consagrada do juiz natural, o COAF e depois a Polícia Federal foram subjugados e se mantiveram acadelados sob a mão pesada e tosca de um presidente da República corrupto e despreparado. Lindo esse texto do Luiz, não? Volto a dizer, vocês podem encontrá-lo no blog Antropofagista ou no 247 também. Abateu-se sobre o mundo e, obviamente, sobre o Brasil, a pandemia por coronavírus. Caso houvesse uma nesga de boas intenções ou um traço de inteligência naquele espectro de torpeza e de vilania infernais de Jair Bolsonaro, o idiota teria aproveitado para dar um susto na história e governar. O Congresso Nacional, afinal, havia-lhe concedido uma bazuca de ouro para fazê-lo. O orçamento de guerra, ou seja, a possibilidade de gastar o que houvesse em caixa, a fim de erguer defesas no país contra o avanço da praga desconhecida e mortal. Mas, ignorante, despreparado, canalha, desalmado, ele escalou governadores de estado, o Supremo Tribunal Federal e a ciência em geral para justificar seus desmandos que se revelaram letais para os brasileiros. Com menos de 3% da população mundial, vimos morrerem aqui no nosso país mais de 11% das vítimas mundiais. Essa estatística não é feita por números frios. É, isto sim, o resultado de uma agenda mortífera, alinhada com o que há de mais diabólico e nocivo. Qual jagunços reunidos em torno do líder do bando, que tomava de assalto as pequenas propriedades do interior e currava as mulheres que encontrava pelo caminho, os militares associados ao bolsonarismo subscreveram esse roteiro perverso e chancelaram os ataques às instituições. O Poder Judiciário, por meio de sua Corte Suprema, que havia posto um cacife sobre a mesa em 2016,
abaixando a cabeça e fechando os olhos aos atalhos que os aventureiros pegaram naquele momento, de carona na jamanta desgovernada, pilotada pela dupla de facínoras Eduardo Cunha e Aécio Neves, dobrou a aposta em 2018 ao fazer vista grossas às ilegalidades e inconstitucionalidades do ex-juiz Moro. Houve interferência direta no processo eleitoral e na vitória de Bolsonaro há 4 anos. Eivada de ilegitimidade, só por isso, mas também não só por isso. Contudo, assustado e acantonado ante os avanços da marcha de insensatos que seguia o presidente da República e se locupletava com os assaltos, as marretagens e os escombros ruidosos espalhados pelo Brasil como um cortejo de fim do mundo a ficar para trás à passagem do ungido pelo diabo. O judiciário ensaiou reações. E reagiu. Primeiro desfez a infâmia histórica da condenação de Lula. A partir dali, as forças das resistências foram se organizando e a resiliência heróica de alguns, como as dos advogados de defesa do ex-presidente, a força enternecedora do acampamento Lula Livre em Curitiba, a fortaleza resistente das bases do Partido dos Trabalhadores, o único dos grandes partidos que vinham desde a redemocratização. Nenhum deles sobreviveu às bombas atômicas desferidas pela Lava Jato, a partir do roteiro ficcional forjado por procuradores, delegados federais e Sérgio Moro em Curitiba, com o auxílio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre. Depois de desfazer o irreparável erro jurídico que foi a condenação de Lula, e a partir disso reconhecer implicitamente, sem fazer meas-culpas explícitos, seu papel decisivo para a eleição de Bolsonaro em 2018, o STF ofereceu à mídia tradicional brasileira uma porta de saída da armadilha do lavajatismo. Ela havia construído para si os dispositivos com os quais acabou caçada e despida. Resistentes a autocríticas, porém, escassas empresas e raríssimos jornalistas admitiram seus erros e o coprotagonismo que tiveram nessa tragédia do Brasil contemporâneo.
Não vejo heróis entre eles quando os miro a partir da perspectiva de cá, de quem estava desde sempre do lado certo da história. Por fim, chegamos ao momento em que a virtude reencontrou a fortuna no Brasil. O Lula, que deixou os 580 dias de infâmia e abuso judicial em Curitiba, revelou-se ao país alguém melhor e ainda mais amplo do que o ex-presidente encarcerado pelos adversários que não conseguiram vencê-lo dentro da lei e das regras do jogo democrático. Lula viu a cena política nacional voltar a convergir para a figura gigantesca e carismática que ele é desde os tempos do movimento sindical. Em que pese ter cumprido 2 mandatos presidenciais inclusivos e dinâmicos, e de jamais ter abandonado a Constituição e os limites institucionais para chegar ao poder ou para se preservar como intocável, arquivou ressentimentos e costurou alianças. Uniu-se a Geraldo Alckmin, contra quem havia tido embates eleitorais e pálios políticos em tempos recentes. A dupla Lula-Alckmin terminou por se revelar uma arma poderosamente eficaz contra as maledicências. Deu match e permitiu que sonhos singulares fossem sonhados em conjunto. Na esteira desta semana que antecede o pleito do primeiro turno, o ex-presidente da República e o ex-governador paulista exibem para o país e para o mundo a mais ampla, vistosa e vitoriosa aliança democrática formada por estas bandas. O imenso e generoso arco dessa aliança é revolucionariamente necessário, porque a missão dada a estes 2 homens, a partir das 8h da noite de domingo, quando cada um de nós se lembrará por anos a fio onde estava e o que fazia ao sair o resultado das urnas presidenciais de 2022, é a reconciliação do Brasil e dos brasileiros. É preciso reconstruir a nação. E isso só pode fazer quem nasceu para somar, como Lula, como Alckmin, e não quem vive para dividir, como o espectro demoníaco posto de volta no portal do inferno, devolvido por nós da mesma forma como Iemanjá rejeita as oferendas malsãs que lhe são feitas.
Gente, esse texto não é magnífico? Espero que a partir dele você se sinta muito entusiasmado em participar no dia 2 de outubro da festa democrática e deste dia histórico, em que 20 horas nós estaremos comemorando o renascimento de um novo país, uma nova nação, uma nova esperança. Vem participar do Brasil da Esperança, una-se a nós, faça a sua colinha. Se você vai eleger este senhor aqui como teu presidente, ele vai precisar de muita gente progressista ao lado dele. Não vote em qualquer um. Aproveita um destes dias que antecede o domingo e vá na internet procurar sobre a vida daquele candidato que você está pensando em votar. Vamos fazer do Brasil, dia 2 de outubro, um dia histórico, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Vem com a gente, venha voltar a ter esperança, não tenha medo de ser feliz. As urnas e a história do Brasil e do mundo te esperam dia 2 de outubro. Não falte.